יבוא משיח. Continuando com seleções dos pronunciamentos do Rebbe que versam sobre o perfil de Mashiach, quem será Mashiach, como será a sua atuação, etc. Então, nós encontramos até na linguagem halakhica, além daquilo que é derivado, extraído dos versículos bíblicos das profecias no Tanakh, etc., nós encontramos o conceito de Melech HaMashiach, o Rei Mashiach. Então, certa vez o Rebbe elucidou esse conceito e explicou por que, de fato, Mashiach precisa ser descrito como um rei, ou porque ele atuará até como um rei. Não é? Porque não é bastante que a sua atuação seja como de um sábio, ou como de um profeta, etc. Por que o rei Mashiach? Não é? Então, o que isso indica? Então, explicou o Rebbe, Melech HaMashiach, o conceito do rei Mashiach, more al hachozek ve'atokef, beinyan hageulah. Isso indica a força e o poder consolidado em relação ao conceito de redenção. Ou seja, que a missão primária e prioritária de Mashiach é trazer a Geulah, trazer a redenção com tudo o que ela envolve, com tudo o que ela desencadeia. E Mashiach, diz o Rebbe, é chamado por isso, e não, isso não é só uma força de expressão, e não é um mero adjetivo, mas é um papel que ele irá desempenhar, e por isso na prática nós sabemos que na própria Torá existem mitzvot, existem leis referentes ao rei, assim como existem leis específicas para o Cohen, ou para o Cohen Gadol, para o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ou para o levita, e etc. Existem para pessoas que ocupam uma posição especial, um cargo especial, seja por descendência, por linhagem familiar, ou seja, por nomeação. Isso não é só um status, e não é só uma posição social, etc., mas isso envolve mitzvot especiais e requisitos haláchicos, e o mesmo se aplica também ao rei de Israel. E aqui ele nos explica por que Mashiach, além de tudo, não sei se acima de tudo, ele será um rei, o rei Mashiach. Porque, diz o Rebbe, isso vem indicar e transmitir para nós o conceito de força, poder e intensidade, um poder consolidado em relação a Geulah. Ou seja, que isso que Mashiach vai trazer para nós e para o mundo, a redenção. Houveram outras redenções na própria história do povo de Israel, a redenção do Egito e outras salvações, etc. Mas essas outras salvações, elas foram seguidas posteriormente, às vezes depois de séculos, mas houveram depois outros exílios, outras diásporas, outras perseguições, etc. Diferente disso será a atuação de Mashiach, e por isso ele é chamado o Rei Mashiach, que a Geulah, a redenção que ele vai trazer para o mundo, e ele vai desencadear, será algo forte, firme, consolidado, lelo kol itchashvut bemeniot veikuvim, mesmo que antes dele se revelar como tal, ou antes dele desempenhar a sua função, a sua missão, haverão impedimentos, haverão obstáculos, haverão dificuldades, e por isso nós vimos que ele terá que combater essas dificuldades, terá que guerrear pela causa divina. Porém, se diz que quando Mashiach ele conclui a sua missão, ou seja, ele traz a redenção, essa será uma redenção forte, firme, irreversível, etc. Por isso ele é chamado o Rei Mashiach, porque também ele não irá se intimidar ou se impressionar com todos os obstáculos, impedimentos e dificuldades, e na linguagem dos nossos sábios, dos sábios talmúdicos, que eles nos trazem uma expressão, Amar Malka Akartura, uma expressão em aramaico que diz que com a palavra do rei, o rei fala, dá uma ordem, e com isso ele move montanhas. Ou seja, pela palavra do rei, pela ordem real, se retiram os obstáculos, os impedimentos da frente. O rei tem
tem o poder de, por assim dizer, mover montanhas. Ele nos diz o que está simbolizado nessa expressão talmúdica, she'afilu har tura tokef amenaged, o que significa aqui montanha, o que simboliza a montanha. Ele nos diz, mesmo o inimigo opositor, que é grande, que é forte, que é gigantesco, que montanha aqui indica a força do obstáculo, o obstáculo que parece até intransponível, que parece gigantesco, etc. Porém, diante do rei, diante da palavra do rei, o rei fala da ordem, ele move montanhas. Ele acha uma maneira não só de contornar, mas de retirar o obstáculo e o impedimento da frente, nekar mimkomo lemakom acher, a tal ponto que se diz, se tem que mover montanhas, então ele move a montanha que sai. Se a montanha ou se o obstáculo está impedindo o rei de chegar onde ele quer chegar, ele move montanhas, ele retira a montanha de onde está para outro lugar, de forma que não impeça a sua evolução, que não atrapalhe o seu caminho, mimakom lemakom ruchanim. E aqui ele fala, o mesmo se aplica também em termos espirituais, mesmo que hajam montanhas, hajam obstáculos ou impedimentos gigantescos ou intensos impedindo a evolução espiritual, mas o rei, ele tem essa força, esse poder de retirar, de mover as montanhas, retirar esses impedimentos gigantescos, que em termos espirituais isso significa a transformação da escuridão, trevas espirituais em luz. Isso é o poder que é atribuído, que é dado ao rei justo, ao rei tzadik, etc., assim como era o rei David, etc., e assim como será Mashiach. Por isso explica o Rebbe, também em termos místicos, porque o papel de Mashiach está associado com reinado, porque o rei é aquele que tem o poder, e tem a força intensa até de mover montanhas, de retirar todos os obstáculos e impedimentos do caminho, e assim também isso vai ocorrer em termos espirituais, através da atuação de Mashiach como Melech HaMashiach, como Rei Mashiach.